E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim, esse é o Jogo Falado. Mais uma vez um videozinho pra vocês aí, dessa vez de seleção no primeiro turno, resumão no primeiro turno, aliás. É, Deixei até a escalação aqui na tela que eu montei. Estou procurando meu caderno com as minhas anotações, não achei, então enfim, vai da cabeça mesmo. É, Essa seleção montei aqui, baseado, claro, nos critérios da minha cabeça. É, Os jogadores que mais atuaram, que melhor atuaram, quem atuou muito pouco eu resolvi não colocar, né? Como, por exemplo, o Maicon do Santos é um que eu acho que poderia estar nos destaques, o próprio Pedro do Flamengo, mas eu preferi priorizar quem atuou mais vezes. Mas também vão estar nas menções honrosas, com certeza. Enfim, você pode colocar a sua seleção nos comentários, por favor. Fala o que você discorda, o que você concorda, enfim. Começar, eu coloquei no gol João Paulo. João Paulo, o goleiro que mais fez defesas difíceis no campeonato, né? Não tem como fugir muito disso. É a segunda melhor defesa do Santos, só atrás do Palmeiras, que é líder, né? Mas é o time que mais precisa sofrer chutes para levar o gol, que é o Santos, né? Que são 13,13, são dados do SofaScore, né? E muito disso é por causa do João Paulo, né? Que é o goleiro que mais faz defesas difíceis também no campeonato. Só fica atrás, inclusive, dos goleiros que estão no G5 em questão de clean sheets, né? Ele está atrás do Everton, do Palmeiras, o Cássio, o Everson do Atlético Mineiro, perdão, o Cássio, óbvio, do Corinthians, o Bento do Atlético Paranaense e o Fábio do Fluminense, né? Enfim, mas eu resolvi colocar o João Paulo, porque, como eu falei, acho que é o que tem uma taxa de defesas, né, difíceis maior que os seus companheiros, mas se fosse para colocar aqui a menção honrosa já seria o Cássio, que eu acho que está em alto nível também, defendendo demais. Todos esses do G5 que eu falei também estão bem, né? Mas preferência seria para os dois aí, o João Paulo e o Cássio. Na lateral direita eu fui com o Marcos Rocha. Acho que é a melhor fase dele desde que ele chegou no Palmeiras. Tá muito bem mesmo. É um cara que eu gosto, particularmente falando. É, e a menção honrosa aqui seria o Samuel Xavier. Também está numa ótima temporada. Falei no vídeo de ontem, né, no pós-jogo de Fortaleza e Fluminense. O Samuel Xavier está muito bem. Acho que poderia estar aqui também tranquilamente. O zagueiro pela direita, eu acho que aqui ninguém vai discordar, né? Gustavo Gomes, o zagueiro que tá jogando demais, é um nível altíssimo. Se o Paraguai, né, a seleção dele não fosse tão frágil ofensivamente, principalmente, ele estaria na Copa, né? Com certeza. Mas enfim, né? Um zagueiro que tem 7 gols no campeonato, tá empatado com o Hulk, por exemplo. Assim, nível espetacular, melhor zagueiro atuando no Brasil, já no mínimo há um ano aí. Então, meu zagueiro pela direita. A dupla dele, essa aqui eu pensei em muitos nomes. Teve o Nino do Fluminense, como menção rosa, que jogou muito. Como eu falei, o Maicon do Santos também achei que foi bem. O próprio Bauerman também do Santos achei que foi bem. O Manuel do Flu também, a dupla do Flu tá muito bem, achei. Poderia citar o Gil também do Corinthians, né? Muito bem. Mas eu preferi com o Murilo, zagueiro do Palmeiras também, que está atuando bem demais. É um sistema defensivo muito forte do Palmeiras, né? E preferi encaixar os dois aí, a melhor zaga do campeonato, né? Apenas 13 gols sofridos. Se eu não estou enganado, são 13. Enfim, tá jogando demais. Na lateral esquerda, eu resolvi colocar o Luan Cândido do Bragantino, né? É um cara que sempre teve potencial, mas acho que agora tá desenvolvendo bem seu futebol. Vem jogando demais. Foi uma decisão apertada essa. Eu fiquei entre ele e o Abner, do Atlético Paranaense, que também tá jogando demais. Mas acho que eu preferi o Luan Cândido. Deixar o Abner aí já como uma menção honrosa também, que tá jogando demais. Como primeiro volante, primeiro e único, aliás, resolvi escalar o time no 4-1-3-2, né? Com uma linha de 4, né? Os dois laterais e 2 zagueiros, um volante único, 3 meias e 2 atacantes. Esse volante eu coloquei o André, do Fluminense, que é um cara que tá numa temporada espetacular, tá jogando muito. É um todo campista, né? Corre o campo inteiro, chega bem no ataque, mas defensivamente também ainda marca bem demais. Um ótimo passe. E é um cara que eu quero ver pessoalmente. Vou assistir segunda-feira Santos e Fluminense. Vou prestar bem atenção nele, tá jogando demais. E ele é o meu volante escolhido, né? Como meias eu coloquei pela direita o Gustavo Scarpa, que pra mim tá numa fase até melhor que o Rafael Veiga no Palmeiras, né? Tá contribuindo mais ofensivamente. É um cara que também eu gosto bastante. E
E é aquilo, né? O Scarpa, sempre que ele entra, na posição que ele entra, ele vai bem. Já jogou como lateral esquerdo, como meia principal, como meia pela direita, até como ponta. E joga demais em todas. É um cara que, tanto que tá acertado, né? Tá com pré-contrato pro Nottingham Forest, né? No fim do ano, quando acaba o contrato dele com o Palmeiras, vai pra Premier League. E é um cara que tem muita qualidade. Acho que pode se melhorar fisicamente um pouquinho, assim, na questão da força, que o futebol inglês, o europeu no geral, né? Mas o inglês principalmente é um futebol de força. Eu acho que ele tem condição de se dar bem lá. É um cara que eu gosto bastante. O meu meia pela direita. Pelo meio eu coloquei o Arias, né? John Arias do Fluminense, que vem fazendo boas partidas também. Eu fiquei em dúvida nesse meia central entre colocar ele, o Ganso também do Flu, que tá jogando muito, e o Vina do Ceará, que ultimamente veio conquistando pontos pro Ceará, né? Mas como eu achei que foi mais da segunda metade do turno para cá, esse crescimento do Vina, eu preferi colocar o Arias mesmo como meia central. E pela esquerda eu coloquei o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, para mim, é o melhor meia do futebol brasileiro, talentosíssimo, vai estar na Copa do Mundo com a seleção uruguaia, né? É um cara que está com 2 gols e 7 assistências, né, no campeonato, um meia que facilita demais o jogo com seus companheiros, né? Então, por isso que eu resolvi colocar ele pelo lado esquerdo. E na frente, a dupla de zaga, Jonathan Calleri e Germán Cano, né? Calleri do São Paulo, Cano do Fluminense. São caras que estão fazendo gol a rodo. O Calleri briga demais. O Fluminense ainda tem um time que está mais encaixado, né? A bola chega um pouquinho mais pro Cano, mas ele mata, né? É um artilheiro nato. E o Calleri ainda precisa brigar mais por essas bolas. É um cara que está muito bem no campeonato, muito bem pelo time do Fluminense. Pelo time de São Paulo. E é aquilo, briga bastante, joga pra ele na área que ele consegue dar um jeito de segurar. Um cara que sabe fazer gol ali. As menções honrosas pro ataque seriam o Pedro Raul, né, que também tem 10 gols no campeonato, tá bem. E resolvi colocar o Hulk também como menção honrosa, que teve primeira metade de turno boa, depois deu uma caída ali. Então por isso que não entrou na seleção até. Mas é um cara que tem muito potencial. Claro, a gente viu ano passado, foi o melhor jogador do campeonato, enfim. Faltou as menções honrosas do meio, né? Eu colocaria como volante o Duqueiroz e o João Gomes. Duqueiroz do Corinthians e João Gomes do Flamengo. Ambos jogaram demais. O Du principalmente aí surgindo nesse time titular do Corinthians, assumindo a posição. E aliás, até foi o que eu fiquei mais na dúvida. O André ou ele, que tá jogando demais mesmo. E como meias mesmo, já falei do Vina, né? O Terans do Atlético Paranaense também tá fazendo um bom ano. Falei do Ganso também, né? E acho que se fosse para adicionar mais um, poderia ser o... Ele não tá tão bem, né? Mas é um cara que eu gosto bastante também, que sabe jogar. Eu acho que não está tão bem, pelo menos, né, na minha visão, que é o Rafael Veiga, do Palmeiras, né? Até um tempo atrás era o principal jogador do Palmeiras. Tem muito talento, muito potencial, claro, mas eu acho que não está tão bem no campeonato, principalmente nessa segunda metade do turno aí. E como técnico dessa seleção eu colocaria o Vitor Pereira, do Corinthians. Fiquei entre ele e o Abel, mas acho que o contexto geral do Vitor Pereira ter mais desfalques, tem um elenco bom, é verdade, quando estão todos disponíveis, né? Mas ultimamente tem ficado mais difícil isso, né? Mas é um cara que, pelo contexto geral, muitos desfalques, precisou poupar pela Libertadores, para jogar a Libertadores algumas vezes, né? Então, e ainda se manteve segundo colocado ali no campeonato, uma defesa sólida também, a terceira melhor defesa do campeonato. Então eu colocaria o Vitor Pereira pelo contexto geral, mas o trabalho do Abel também é espetacular, do Diniz também, né? Nem se fala, o Fluminense está jogando muito. Seriam os principais aí, mas eu colocaria o Vitor Pereira como técnico. Revelação do campeonato, Igor Paixão do Coritiba até agora, né? É um cara que está jogando muito também, é o principal destaque do Coritiba. O Coritiba já correu e renovou com ele, né? Muito talentoso mesmo. Acho que tem aí o Coritiba tem aí um ativo, né, para vender até para a Europa. Se ele se provar mais vezes, claro, né? Só foi metade do campeonato, mas enfim, muito bom jogador, habilidoso, rápido, enfim, é um cara que realmente sabe jogar. Destaque negativo no geral, eu colocaria o Fortaleza, né? Fortaleza, como eu falei ontem mesmo no pós-jogo, não tá bem, não tá bem mesmo, mas poderia e deveria estar melhor. Tem um time bem acertado. Mas até agora o destaque negativo no campeonato, o último colocado. Só foram 3 vitórias, né, se eu não estou enganado.
Então realmente está bem mal no campeonato, o destaque negativo. E o destaque positivo eu colocaria o Flu. O Flu do Diniz, que eu mesmo não esperava essa boa campanha, né? O Fluminense lá em cima, jogando muito. Futebol bem encaixado, né? E ofensivo, troca de passes rápida, time que chega bem na frente. Então, né? Acho que seria ele o destaque positivo aí. E é isso, pessoal. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, coloca aí. Se você discordar da seleção, por favor, coloca a sua. E é isso. Até a próxima. Valeu!